A gente vai ver hoje, então, a última parte, né? Pensei que a gente ia acabar hoje o federalismo fiscal, mas lá pela outra turma eu vi que não dá para acabar o federalismo fiscal numa aula. Na aula que vem a gente ainda vai ver o finalzinho do federalismo fiscal, tá? Hoje a gente vai ver o federalismo fiscal como o último tópico da parte de receita pública e vamos chegar hoje até os fundos. Dentro de federalismo fiscal, a gente tem que pensar que federalismo fiscal é uma derivação financeira do federalismo político do Estado. O nosso Estado, o Estado brasileiro, ele foi organizado, inclusive é uma das cláusulas constitucionais pétreas, foi organizado na forma de uma federação. Hoje a gente vai estudar como funciona essa federação no aspecto financeiro, no que se refere à captação de receitas públicas a fim de se atingir o objetivo do Estado, que é prestar o serviço público. Tá? Esse federalismo fiscal, então, no sumário, a gente vai abordar federalismo fiscal e pacto federativo, repartição das fontes da receita, né, a discriminação das competências tributárias, repartição do produto da arrecadação, as transferências intergovernamentais e os fundos constitucionais e legais, a autonomia financeira dos entes federativos e dos poderes constituídos, como a distribuição dos encargos e desafios do federalismo fiscal moderno, federalismo fiscal ambiental e federalismo fiscal metropolitano. Esses são os temas. Federalismo vocês certamente viram em direito constitucional, sobre o aspecto político do que é uma federação. Vocês certamente verão em direito tributário. E aqui para nós, hoje a aula vai ser uma aula com bastante conteúdo de direito tributário, para a gente buscar as receitas, até que a gente chegue no ponto que para a gente é necessário. Quais são as receitas que são destinadas a cada ente da federação, para que cada um possa cumprir a sua função constitucional. A nossa Constituição, ela não separou as competências tributárias e a distribuição, principalmente a distribuição das receitas fiscais. Ela não separou de uma forma organizada. Olha, cabem aos estados, cabe ao município, cabe ao Distrito Federal. Isso é espaçado na ordem tributária. Então, embora existam subtítulos falando de quais são os impostos de cada ente da federação, a discriminação das receitas fiscais, ela não está só restrita a esses artigos. Então, vocês precisam, em casa, ler antes de estudar essa matéria, leiam, façam uma leitura corrida do capítulo da tributação e do orçamento. Vocês vão ler do artigo 145 até o artigo 162. Façam uma leitura corrida desses artigos da Constituição antes de começarem a estudar. Então, eu comecei dizendo que o federalismo fiscal, ele é a face financeira do modelo político que escolhemos, que optamos, que é o federalismo. As origens desse federalismo político, você pode encontrar, essa parte de federalismo está muito boa no livro do professor Regis, tá? Quando vocês forem estudar, está muito bem detalhado o histórico no livro do professor Regis. Quando vocês analisam o federalismo, vocês vão encontrar a figura, o germe, né? A origem dos municípios lá nas conquistas romanas. Havia uma prática dos romanos, eles perceberam que isso funcionava melhor do que chegar, devastar, conquistar e pilhar. Eles começaram a perceber que a posse, que o domínio seria mais duradouro se ele mantivesse algumas autonomias. E assim se cria a primeira noção de município, aqui no meio do Império Romano. Ele vinha, conquistava, deixava que esses países mantivessem parte da sua cultura, das suas práticas, inclusive administrativas. A alguns desses povos conferia, inclusive, autonomia normativa para continuar legislando, desde que as suas práticas não fossem contra o Império Romano, desde que não conspirassem contra o Império Romano. Claro que a concentração da tributação, da arrecadação, ela tinha um destino certo, era a área romana. Havia um destino certo para as receitas públicas, mas se dava certa autonomia a esses povos, ou seja, era um povo conquistado
que na prática dos outros impérios ou seria dizimado ou seria convertido na cultura do conquistador, que o Império Romano começa a dar certa autonomia de ação para esses entes. O modelo contemporâneo de federalismo ele não vai surgir em Roma. Essa noção do município ele começa lá no direito romano. Na Idade Média, com o esfacelamento do Império Romano, isso foi sendo trazido meio que pela tradição entre os feudos, entre os reinos e os feudos, juntou-se aí com a legislação que veio dos bárbaros, e isso chegou nas ordenações do Reino de Portugal. Então, no Brasil, quando é que surge a figura do município? Quando se cria a Vila de São Vicente. Nosso primeiro município é a nossa primeira vila. Né? Ainda no século XVI, no início do século XVI, quando se cria o primeiro aglomerado urbano, vamos dizer assim, no continente americano, aqui. Então, quando se cria a Vila de São Vicente, aqui no estado de São Paulo. O modelo contemporâneo ele vai nascer com a Constituição norte-americana de 1787, que significa, nesse modelo, o que é que significa federação? É a união das coletividades políticas autônomas, é uma associação de estados pactuada por meio da Constituição. Isso é uma federação política, né? São entes autônomos politicamente que, por opção, pactuam num documento que foi chamado de Constituição alguns deveres comuns, como também alguns direitos de autonomia. A isso se deu o nome de federação. No caso brasileiro, embora nós tenhamos nos inspirado no modelo americano, aqui a história foi um pouco diferente. Há uma diferença fundamental no modelo brasileiro e no modelo americano que o inspirou. No modelo americano que inspirou o brasileiro, existia de fato autonomia entre os entes que pactuaram esse acordo. No modelo brasileiro, existia a autonomia do município ou existia a autonomia da província, que depois passou a ser chamada de estado? De fato, não existia. O que existia era um modelo centralizador. Nesse modelo centralizador, primeiro o rei, depois o imperador, determinavam quem seria aquele que iria gerir o município, determinava quem seria aquele que iria gerir a província. Havia uma concentração de arrecadação para os cofres de Sua Majestade, né? Então, o dinheiro eram organizações administrativas para distribuir justiça, para organizar a atividade do Estado naquela região, mas principalmente para organizar a coleta de receita pública. A função do município e das províncias tinha um caráter muito grande de segurança nacional, ou seja, povoar, olha, isto aqui está ocupado. Existe um chefe e existe gente habitando aqui. Esse chefe se remete a alguém que está em determinado momento da nossa história em Portugal e num outro momento da nossa história no Rio de Janeiro. Tá? Então, o modelo desenhado das autonomias locais aqui era um modelo para a segurança nacional, para a garantia de povoamento e para a garantia de que a arrecadação de fato fosse para os cofres reais. Por isso que havia uma centralização tão grande na indicação de quem ocuparia essas funções e a autonomia dos municípios era muito vigiada, inclusive a autonomia normativa de autogerir o interesse local. Então, a nossa federação, embora tenha sido inspirada no modelo americano, ela foi decretada, né, pela proclamação da República, mas ela não veio acompanhada de fato de uma autonomia, nem dos municípios, nem dos entes. Pela teoria geral do direito, o município não é ente federativo. No caso brasileiro, na nossa jabuticaba, é ente federativo. Tem um motivo histórico de ser ente federativo no caso brasileiro? Tem. O motivo histórico é o seguinte: não acreditamos nos pactos que se fazem com o governo central. Como não acreditamos nos pactos, nós queremos colocar na lei, né? E assim o fizemos. Então, o movimento municipalista brasileiro, que é um movimento secular, vocês vão encontrar escritos de Rui Barbosa defendendo o interesse local, a autonomia do município, criticando a atuação desde o Império até o início da República dos órgãos centrais em relação ao município. Isso é uma demanda antiga da história do Brasil.
Os municipalistas chegaram à seguinte conclusão: a gente estava lá na Constituição de 88, a gente estava gritando por direitos, abertura política, queríamos materializar todos os direitos que tínhamos, principalmente os direitos fundamentais. E aí a gente colocou na Constituição duas coisas, o movimento municipalista colocou duas coisas. Primeiro, a partir de hoje o município é ente da federação. Pressupondo que, colocando isso no texto constitucional, ele seria tratado em paridade com autonomia normativa, autonomia administrativa, mas do que adianta a autonomia normativa e a autonomia administrativa se não vem acompanhada de autonomia financeira? E os senhores vão dizer, não, mas ele tem autonomia financeira, é ele que executa o orçamento dele sem pedir a opinião de ninguém. Ele vai lá e executa o orçamento. Professora, a gente pode dar um recadinho? Você pode vir no final da aula? Tá? Obrigada. E aí ele vem e executa o orçamento dele. Mas será que ele tem garantida receitas suficientes para ele executar esse orçamento na forma que é devida? Não há dúvida que não. Os municípios brasileiros não têm receitas suficientes. E aí vocês vão dizer, quem é o culpado? A gente sempre precisa encontrar um malvado para justificar as coisas, né? Ah, a culpa é da União famigerada, que tem um monte de contribuição e essas contribuições não são partilhadas para o fundo de participação. Ah, a culpa é do Estado, porque também não dá devida autonomia e não divide receitas. Mas existe uma terceira culpa também. O movimento municipalista, em 88, estava tão animado em dar poder ao governo local, em dar autonomia ao governo local, que criou um artigo da Constituição que falava que para você criar um município era a coisa mais fácil do mundo. Bastava você chamar a população, perguntar se a população queria ser independente, e aí na hora que se chamava a população para isso, se prometia para ela que aí sim ela ia ter o dinheiro necessário, que aí sim ia se chegar até aquela população tudo que ela precisava. E aí nós tivemos um surto de criação de municípios. Quando esse artigo entrou na Constituição, a gente estava num tempo que a gente tinha menos de 3.000 municípios. E já se falava da dificuldade que o município tinha de gerir e prestar serviço público. Só que depois da Constituição, a gente transformou o que era 2.000 e alguma coisa, quase 3, em 5.685. Então, nós dissemos que ele era ente federativo, nós dissemos que tais tributos eram de sua propriedade e praticamente dobramos a quantidade de municípios no país. O que implica dobrar a burocracia mínima para se constituir um município, que significa, no mínimo, dobrar as receitas que você precisa ter no Brasil para custear os municípios. Hoje existe um movimento de diminuir, né, o fluxo de criação de municípios. No ano passado, teve uns espertos que passaram no Congresso Nacional uma emenda constitucional que queriam criar novos municípios. Isso criou um conflito entre o Congresso e a presidente. E criou com razão. A presidente, nesse caso aí, foi extremamente responsável. O Brasil não tem condição de criar mais municípios. Nesse aspecto também, o povo do Pará nos deu um exemplo de civilização sem tamanho, quando foi chamado a se manifestar e falou, não queremos dividir o Estado, né? Que ali não era nem uma criação de município, ali era para dividir o Estado. Então o povo do Pará deu um exemplo de civilidade no Brasil, na hora em que negou. Hoje, a nossa organização financeira permite essa pluralidade de municípios? Não. Mas, como eu falei para vocês na primeira aula, minorias organizadas frequentemente assaltam os cofres públicos e recorrem a projetos de lei e a demandas para, né, coletivizar um interesse que não é de todos, né? O ônus é partilhado, mas o interesse não é de todos. Então nós temos um projeto de lei que acabou de sair do Senado e foi para a Câmara dos Deputados para regulamentar a criação de novos municípios. Tem muita coisa boa nessa lei, mas tem malandragem também.
pacote vem completo. Para se criar o novo, tem que se pactuar com o velho, lembra que eu falava na aula passada? Então, não, vamos regulamentar, tem de ter viabilidade econômica, tem de ter isso, tem de ter aquilo, mas a lei abre espaço também a uma prática que é uma prática nociva, que é de criação de município, sem sustentação. Os estudos do IPEA mostram que a grande maioria dos municípios do Brasil não tem sustentabilidade financeira. E o que é que eu estou chamando de sustentabilidade financeira? Capaz de se segurar com as próprias pernas, com as receitas que conferem, seja na sua atuação direta, seja pela atuação tributária. Isso quer dizer que a gente tem de ter 1/10 dos municípios que a gente tem que ter hoje? Não, quer dizer que a gente precisa. Como é que você vai reverter esse processo, né, de municipalização? Em tese, as populações locais poderiam, elas escolherem fazer a fusão do município. Está lá na Constituição, vocês estudaram. Vocês já viram um caso desse? Né? Que aí você diminui o poder político de grupos, você diminui o poder do Estado, diminui o número de vereadores, diminui tudo. Não há interesse que isso ocorra. E as populações não têm consciência, às vezes, da desnecessidade de ser um município. Vocês sabem quantos habitantes tem o menor município de São Paulo? Borá, quantos habitantes? 800 e um pouquinho. 800 e um pouquinho. Tem Câmara de Vereadores, com aquele salário, tem prefeitura, tem estrutura da burocracia estatal para prestar o serviço público. Borá é um caso que está no estado que é rico, né? Borá está no estado rico. Mas a gente tem de pensar e ter uma análise crítica que o movimento municipalista, se tem muitas demandas justas e corretas, e tem, foi o mesmo movimento que estimulou essa explosão de número de municípios, e eles precisam reconhecer a culpa deles. E quando você estimula um movimento desse tipo, algo você vai perder. Então não há reforma tributária no Brasil hoje que dê conta de uma autonomia financeira integral de todos esses municípios, sem que haja um aumento de tributos considerável. Então, qual que é a lógica da nossa reforma tributária? O contribuinte diz que não aguenta mais, não quer que aumente tributo, e estados e municípios dizem que querem mais receita, e a União diz que não pode abrir mão de mais porque ela está com a receita comprometida para as atribuições constitucionais que tem. Que reforma tributária é essa? Eu não quero pagar mais e ninguém quer receber menos, nem dividir o que está recebendo. Né? Por isso que é tão difícil fazer reforma tributária. Professor, a luz no final do túnel é possível? É possível, mas é uma coisa de longo prazo. E há municípios que, infelizmente, nesse longo prazo, passará gerações sem poder ter um nível de desenvolvimento equivalente à média do Brasil. Porque não tem de onde tirar dinheiro. São municípios que foram criados para viver de transferência de renda. Aí vocês vão dizer, mas o cidadão que vive no município não tem nada a ver com essa lógica acadêmica sua, econômica, técnica, financeira. Esse cidadão, como cidadão brasileiro, ele precisa ter seu serviço prestado. Vejam como é difícil encontrar uma solução. Se a gente pensar 5 serviços básicos para que você viva numa cidade com a mínima dignidade, você precisa ter água potável e encanada, né? Você precisa de uma rede de esgoto, né? Esgotamento da cidade. Geralmente os estados que ocupam essa função com as companhias de saneamento, né? Você precisa ter esgotamento drenado, você precisa ter água potável, você precisa ter educação, você precisa ter saúde. Eu estou tirando a habitação da conta, estou contando que você vai levantar a sua casa. Você precisa ter educação, você precisa ter saúde. Você precisa ter coleta de lixo. E você precisa ter transporte público. Esses 5 serviços, vou tirar a parte de drenagem de água potável que o Estado assumiu. Esses 4 serviços,
Grande parte dos municípios do Brasil não tem condição de prover o mínimo para um cidadão nessas